caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o plano de Vladimir Putin para armar os adversários dos Estados Unidos, uma espécie de vingança russa por aquilo que os aliados estão fazendo na Ucrânia. A bota Thunderbell Alpha é utilizada por forças policiais e de segurança e possui sistema anti-perfuro em material balístico. É uma das poucas botas de uso tático que possui CA e, mesmo com o cano alto, é muito confortável e resistente. A sua palmilha é antiperfurante e a bota é ventilada, garantindo conforto. É 100% nacional e vem com 180 dias de garantia contra defeitos de fabricação. Clica agora no link aqui na descrição e use o cupom de desconto para garantir a sua. Desde o início da história humana, que povos, reinos, impérios e países lutam entre si pelo domínio e o controle sobre riquezas e recursos importantes, com essa luta sendo frequentemente direta, com ambas as forças, algumas vezes acompanhadas por aliados, se enfrentando diretamente no campo de batalha. Mas há também um tipo diferente de combate, uma forma indireta das grandes potências se enfrentarem, um tipo de enfrentamento conhecido como guerra por procuração. Através das guerras por procuração, dois ou mais reinos podiam lutar, sem o risco dessa luta escalar e se transformar em uma guerra direta entre grandes e poderosas potências. A história está repleta de casos de guerras por procuração, como na época do Império Bizantino, o sucessor do Império Romano e que entre os séculos V e XV se especializou em fomentar e financiar guerras entre potências rivais, visando enfraquecê-las para que pudessem ser mais facilmente subjugadas. A Inglaterra e a França, que durante séculos foram grandes rivais, também se enfrentaram muitas vezes em guerras por procuração, como durante a Revolução Americana, entre 1765 e 1783, com a França financiando e armando os rebeldes americanos na sua luta de independência contra a Inglaterra. E o século XX, após o fim da Segunda Guerra Mundial e com o início da Guerra Fria, também foi um período muito rico em guerras por procuração, com o Bloco Ocidental, liderado pelos Estados Unidos e com aliados importantes na Europa Ocidental, enfrentando o Bloco Oriental, liderado pela Rússia Soviética e a China Comunista, resultando em guerras por procuração altamente letais e custosas, como a Guerra da Coreia nos anos 50, a Guerra do Vietnã entre os anos 60 e 70 e a invasão soviética do Afeganistão nos anos 80. Em cada um desses conflitos, os Estados Unidos, a União Soviética e a China se enfrentaram indiretamente no campo de batalha, tudo com o propósito de causar danos no adversário, mas sem o risco de se envolverem diretamente em um conflito que poderia facilmente escalar para uma guerra nuclear. E agora, no século XXI, é claro que não poderia ser diferente, com as guerras por procuração ainda sendo um recurso amplamente empregado pelas principais potências, com o maior exemplo disso ocorrendo neste momento na Ucrânia. Uma comparação entre as capacidades militares da Rússia e da Ucrânia permitiria prever, em qualquer cenário, uma vitória russa rápida e esmagadora. Na melhor das hipóteses, a Ucrânia conseguiria segurar, por algumas poucas semanas, o avanço russo em um ou dois setores, mas no 1 contra 1, a derrota da Ucrânia frente à poderosa Rússia seria mesmo inevitável. No entanto, hoje, 2 anos e 3 meses depois, a Ucrânia ainda segue viva no conflito, tendo inclusive libertado dezenas de milhares de quilômetros de áreas que estavam sob ocupação russa, mantendo neste momento uma guerra de atrito tremendamente custosa para ambos os lados, frustrando os planos de Putin de anexar e assimilar novos territórios para a Rússia, com a Ucrânia conseguindo isso graças unicamente à guerra por procuração entre os Estados Unidos, OTAN e a Rússia. A aliança e os Estados Unidos negam que aquilo que está decorrendo na Ucrânia é uma guerra por procuração, afirmando que aquilo que está acontecendo ali é apenas um esforço coletivo para garantir a defesa de uma nação sob ataque. No entanto, é claramente óbvio que se trata de uma guerra por procuração idêntica ao que aconteceu na Coreia, no Vietnã e no Afeganistão.
Através da Ucrânia, os Estados Unidos e alguns membros da OTAN estão desgastando profundamente a Rússia, obrigando Putin a gastar ali recursos humanos e materiais preciosos que, de outra forma, poderiam ser usados contra interesses ocidentais em outras partes do mundo. Putin, obviamente, sabe disso e está sentindo em primeira mão os efeitos de todo esse apoio ocidental à Ucrânia, levando-o a dizer no dia 5 de junho que se sente à vontade para fazer o mesmo, ou seja, que a Rússia poderá fornecer armas aos adversários naturais dos Estados Unidos e dos demais países que apoiam diretamente a Ucrânia. Putin não deu nenhum detalhe sobre o seu plano, mas dá a entender que a Rússia poderá armar países como Venezuela, Irã, Síria e Coreia do Norte com armas de longo alcance que esses países não operam para que sejam usadas contra interesses ocidentais. No caso da Venezuela, do ditador Nicolás Maduro, o alvo seria a pequena Guiana, um país que Maduro quer invadir para anexar 70% do território rico em minas de ouro e principalmente petróleo e gás natural. Como os Estados Unidos garantiram que atuariam diretamente para proteger a soberania da Guiana, o fornecimento de armas russas para a Venezuela a atacar obrigaria os Estados Unidos a desviarem recursos militares para a América do Sul. No caso do Irã e da Síria, o alvo seria Israel, um importante aliado dos Estados Unidos, e no caso da Coreia do Norte, os alvos seriam a Coreia do Sul e o Japão. No entanto, há dúvidas sobre a capacidade da Rússia em fazer isso, já que, como sabemos, todas as armas russas mais avançadas estão sendo usadas justamente contra as armas ocidentais que a Ucrânia vem recebendo desde o início da invasão, o que significa que sobra muito pouco para a Rússia dispensar em envios para outros países. E aliás, o que estamos vendo é justamente o contrário, com países como Irã e Coreia do Norte fornecendo armas para a Rússia conseguir manter o ritmo e a pressão da sua invasão. Isso mostra que muito dificilmente a Rússia conseguiria fornecer quantidades de mísseis do tipo hipersônicos ou de muito longo alcance aos adversários e inimigos naturais dos Estados Unidos e dos membros da OTAN que estão enviando armas para a Ucrânia, pelo simples fato da Rússia não ter, nesse momento, um excedente dessas armas em seus estoques. Com a análise dos destroços encontrados na Ucrânia mostrando que muitos dos mísseis russos mais avançados e de longo alcance lançados contra o país foram produzidos nas últimas 4 ou 5 semanas. Ou seja, o ritmo da invasão é tão forte e intenso que a Rússia é obrigada a produzir hoje aquilo que vai lançar amanhã. E se ainda não está inscrito no canal, inscreva-se já e acione o sino das notificações para não perder nenhuma novidade. Siga as notícias e as novidades do mundo militar também no Spotify. Conteúdos novos em formato podcast todos os dias. Siga-nos por lá e leve o conteúdo do canal para onde você for. É só clicar no link que está aqui na descrição.